não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A igreja sempre insistiu que o conhecimento da existência e das qualidades de Deus não é matéria de fé, mas de inteligência racional. Matérias de fé são em contrapartida ao nascimento miraculoso do nosso Senhor Jesus Cristo, sua missão de Salvador, etc. Mas esta fé, sem aquele conhecimento, dificilmente pode se defender de ataques um tanto sofisticados intelectualmente. E o primeiro ataque sofisticado intelectualmente é interpretar essas coisas como matéria de fé no sentido kantiano, e não no sentido concreto da confiança numa pessoa real, existente e que age. Quer dizer, a ação de Jesus Cristo no mundo, ela se prolonga até hoje, e isso é atestado por milhões de milagres, milhões. Tá certo? Agora, se você não quer saber de toda essa coleção de fatos, porque não foram noticiados na Rede Globo, porque não saiu no Estadão, na Folha, então, meu filho, é o seguinte, você preferiu a política do avestruz, você enterrou a cabeça na areia e não quer saber de nada. Tá certo? Agora, quando nós temos, vamos dizer, a ousadia intelectual de começar a colecionar esses fatos, eu digo, olha, certamente não há fatos mais importantes no mundo do que os fatos de ordem miraculosa. Não é isso? Agora, se você os ignora e pretende contar a história só com os outros fatos, bom, aí já dançou, meu filho. Aí o que você fez? Você reduziu o mundo, vamos dizer, à esfera da experiência sensível imediata, desconectada do próprio quadro epistemológico no qual a experiência sensível adquire algum sentido. Então vira a experiência atomística. Quer dizer, que é tipo da experiência científica, é considerado só determinados aspectos. Você pega um aspecto abstrato e você está considerando que esse abstrato é a realidade. Então você virou tudo de cabeça para baixo, aí não tem mais remédio. Quer dizer, você fugiu da realidade concreta e se refugiou, né, num mundo de abstrações, né, frequentemente convencionais. Tá certo? Bom, se você quer compreender a realidade, meu filho, você tem que se abrir a ela toda, com toda a complexidade dela. Num primeiro momento, você vai se sentir afogado num oceano de fatos que você não compreende. Você está se sentindo afogado no oceano de fatos que você não compreende? Esta é a condição humana real. Por isso que Aristóteles dizia que o conhecimento começa com o espanto. Se você foge do espanto, meu filho, não tem mais jeito. Entendeu? Então, veja, a Bíblia diz que o conhecimento e a sabedoria começa com o temor de Deus. E Aristóteles começa com o espanto. Será que não é a mesma coisa? Vamos dizer, Aristóteles não tinha doutrina teológica para sustentar isso aí, mas ele sabia, vamos dizer, que a palavra que ele usa para dizer espanto, thambos, tem uma ressonância religiosa. Quer dizer, um espanto é um temor de uma coisa que te transcende infinitamente. Então, lembra aqueles exercícios que eu dei no começo? De você se abrir para a percepção da imensidão do ambiente físico no qual você está, como um pontinho no espaço. Muitas pessoas não aguentam fazer isso, porque nunca fizeram isso. Outras fizeram quando eram criancinha, né? Não lembram mais. Eu digo, então, você saiu da realidade já naquele tempo, porque este é o lugar do espaço onde você de fato está. Quer dizer, você pensa que você está num quadro, né, limitado, estado que está sob seu controle, etc. Não, mas isso aí é uma abstração. Você recortou só os pedaços conhecidos e mais próximos e diz que o mundo é isso. Mas isso é da sua própria invenção. Quando você volta para o mundo real, você vê que, de fato,
você é um pontinho perdido no espaço, você é um nada. Tá certo? E, no entanto, este nada está observando e está consciente do que está acontecendo. Esta é a condição humana real. Se você foge dela, todo o seu quadro cognitivo está deforme. Você não quer mais a realidade. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: você, de fato, se abre essa realidade, sem medo, ela não vai te destruir. Ela vai destruir suas ilusões. Não é isso? Então, eu já contei para você que acho que devo ter contado uma experiência de estar andando no mato, tudo escuro, não se via nada. Nada. Não chegava um centímetro do nariz, nem um palmo. E eu ouvia só o ronco do mar a grande distância. E eu vi que eu estava pensando, e de repente eu falei, pô, mas com quem que eu estou falando aqui? Pô, não tem ninguém aqui, pô, eu estou sozinho aqui, né? Eu estou só falando aqui, um idiota falando consigo mesmo, né? No meio do espaço escuro, né? Eu digo, a realidade que tem aqui é essa, o espaço escuro e o ronco do mar. Essa é a realidade. O resto está só na minha cabeça. Né? Claro que eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, ao ver que os meus pensamentos não tinham mais mínima importância. Né? Mas é justamente essa decepção consigo mesmo que vai, aos poucos, vai livrando você dessa ilusão subjetivista que é, no fim, é a composição de todo mundo moderno. Né? O que falta aos cristãos não é a fé, mas uma consciência clara dos seus fundamentos cognitivos inabaláveis. A estes fundamentos cognitivos, você tem acesso em 2 andares. O primeiro andar, vamos dizer, é a própria doutrina. Você estudando Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tal, você tem um suporte intelectual. Mas nem tudo está dito ali. Né? Santo Tomás de Aquino reconhecia que tudo que ele fez era um quinho de nada. Para você saber onde isso está, bom, tem uma segunda camada. A segunda camada é o simbolismo das formas sensíveis na arte sacra, incluindo, como arte sacra, a própria construção das sumas medievais. As sumas são um grande gênero literário, enorme, tá certo? Que vale não somente pelo conteúdo explícito da doutrina, mas pela sua estrutura, que é obra de arte. E como obra de arte, ela veicula simbolicamente aquelas realidades que a própria doutrina não pode explicitar em palavras. Isso quer dizer que uma coisa é você ler o que Santo Tomás de Aquino diz sobre isso aqui. Então você acompanha o raciocínio e diz, o homem tem razão. Ele costuma ter razão. Pode falar num ponto ou outro que depende de conhecimentos factuais, que eventualmente não tinha. Né? Mas, para além disso, então você tem a forma da Suma. Contemplar é a mesma coisa que contemplar a catedral da Idade Média. Os princípios estruturantes são exatamente os mesmos. Quando o Santo Tomás de Aquino vai ramificando a questão, ele coloca uma pergunta, daí coloca, uns dizem que sim, outros dizem que não, coloca os argumentos, vai montando tudo aquilo bonitinho. Vejam a estrutura das colunas numa igreja medieval, a Catedral Gótica, e vejam que o princípio de ramificação é o mesmo. A coluna que se ramifica em colunas menores, até fechar lá em cima onde encontra outra coluna. Né? O que São Tomás de Aquino está fazendo em palavras é exatamente isto. Então, você lê a Suma Teológica, né? Então, quando você está lendo um romance, por exemplo, claro, quando você está lendo cada palavra, cada página, você está interessado nos fatos que estão contados ali. Mas à medida que você vai avançando na leitura, aparece por trás deles uma ordem. Esta ordem não está descrita nos fatos. Quer dizer, é uma estrutura interna por trás dos fatos, estrutura que ordena os fatos. E daí você já começa a ter um objeto de contemplação estética propriamente dita. A mesmíssima coisa acontece quando você lê Santo Tomás de Aquino. Mas acontece
só se alguém te deu essa dica ou se você for um gênio para perceber. Eu obtive essa dica, tá certo, de um livro do Erwin Panofsky, que é um estudioso da história da arte. Não tem nada de cristão, é um judeu. Mas ele me deu essa dica. Ele mesmo não percebeu, vamos dizer, a imensidão do que ele estava abrindo. Tá certo? E eu estava justamente pensando nisso e estava ali observando e lendo de novo e falando, mas é isso mesmo, meu Deus do céu. Quer dizer, esta suma, ela diz muito mais do que ela está dizendo. De certo modo, ela ilustra na sua estrutura a ordem do mundo que ela está explicitando em palavras. Né? E daí eu comecei a relacionar isso com a estrutura da Divina Comédia de Dante, que também é tudo, são tercetos, são, né, estrofes de três linhas, 3 versos, onde o verso do meio, né, rima com o primeiro verso da segunda estrofe. E daí tem um outro no meio que vai... E você vai ver o negócio está assim até o fim. Né? E mais ainda, você tem a versificação, são versos de 10 sílabas. O acento cai sempre na sílaba do meio, né? Na sexta sílaba. Na passagem da quinta para a sexta. Né? Eu digo isso continua assim até o fim. Então, essa estrutura ternária é a mesma estrutura do silogismo, meu Deus do céu. Então você começa a ver que Santo Tomás de Aquino e Dante, o construtor das catedrais, estavam todos fazendo a mesma coisa. E isso para eles era translúcido. Isso era o óbvio dos óbvios. Né? Eles não precisavam nem dizer isso, porque é como o negócio do Aristóteles das 4 discursos. Ele não precisou dizer, olha, existem 4 discursos e existe uma série de princípios comuns. Não, ele simplesmente escreveu um sobre cada um, tá certo? E só que para escrever isso só sabendo aquilo, tá certo? Então, eles nunca tentaram explicitar os princípios dessa arte sacra, porque os princípios eram tão óbvios, eles estavam praticando aquilo dia a dia. Era que nem o português, o raios, quem é que não sabe? Tá certo? Não, hoje em dia ninguém sabe, então hoje eles têm que dizer. E estava eu fazendo essas observações quando chega o meu vizinho Antônio Donato, tá certo? Que é o homem mais santo que eu conheci no Brasil. E ele, na mesma hora, chega e diz, você já reparou que na Suma Teológica, e ele estava, ele é o tradutor de Santo Tomás de Aquino, ele estava traduzindo todos os comentários de Santo Tomás de Aquino no Aristóteles. Né? Ele diz, você já reparou que na Suma Teológica tem isso? Eu falei, raios. Eu estava vendo isso agora mesmo. Então, e ele, por sua vez, ele tinha percebido isso através do quê? Do outro autor escolástico, que é o Hugo São Vitor. Onde o Hugo São Vitor explica a diferença entre pensar, meditar e contemplar. E ele diz o seguinte, pensar é você transitar de uma ideia a outra. Meditar é você recuar na ordem das ideias até o seu fundamento. Tá certo? Então o meditar já não é simplesmente pensar para dentro, é pensar para trás. Né? Dizer, de onde eu tirei isso? De onde veio isso? Né? E você vai descobrir então o quê? A experiência real, o dado intuitivo profundo do qual emergiu o seu pensamento. E ele diz, contemplar é quando você fez várias meditações e elas começam a se articular entre si e você contempla o conjunto. Note bem que você expor um pensamento é relativamente fácil. Você reproduzir uma meditação é muito difícil. Só grandes artistas da palavra, né, conseguem fazer. Eric Wegner, né? Muitos livros dele não são uma exposição, agora são uma meditação, quer dizer, um aprofundamento na experiência que está por baixo do pensamento. Então já é difícil você expor. Agora, quando chega na contemplação, eu digo, é uma coisa que ao mesmo tempo é óbvia, porque você está vendo aquilo, mas é indizível. E quando você vê que Santo Tomás de Aquino no final diz, olha, o que eu percebi agora é tão, né, gigantesco que tudo que eu escrevi perto disso não é nada. Porque, note bem, imagina, eu estou falando, vamos dizer, do que eu e o Antônio Donato percebemos por trás do que Santo Tomás de Aquino escreveu.
Mas ele não está falando disso. Né? Ele está falando do que está por trás da própria ordem aparente do mundo. Então eu falei, não dá para explicar mais. Dá para ver. Nós não chegamos nisso aí, evidentemente. Né? Nós enxergamos, vamos dizer, contemplamos o edifício de Santo Tomás de Aquino. E entendemos que esse edifício é moldado num outro edifício invisível que ele viu. Né? Esse aí nós não chegamos lá, mas se Santo Tomás de Aquino diz que viu, é porque viu. Porque se ele foi capaz de fazer isso, é porque alguma coisa, em algo ele se baseou. Então, vamos dizer, esse tipo de leitura do Santo Tomás de Aquino, vamos dizer, para esses estudiosos de hoje, universitários, é absolutamente inacessível, inimaginável, impensável. Tá certo? E tanto que o sujeito que chegou a perceber isso foi um estudioso universitário, mas não estudioso de filosofia, foi um estudioso de história da arte. Hã? E ele descobriu assim por quê? Porque ele olhou a Suma Teológica como obra de arte. E daí pegou a estrutura interna. Né? Então eu estou lendo, eu estou relendo pela terceira ou quarta vez o livro maravilhoso do Jacob Wasserman, que se chama A Terceira Existência de Joseph Kerkoven. E o livro começa, né, no volume anterior da série, porque são 3 livros, né, a mulher do professor Kerkoven, que é um grande médico e filósofo, tinha traído ele com um discípulo dele. Ele tinha ajudado muito esse discípulo, e o discípulo agradeceu roubando a mulher dele. Né? E a mulher se desiludiu com o cara e voltou para o professor. Então os dois naquela situação, agora como é que faz? Né? Então o Kerkoven começa a sua terceira existência. Ele diz, olha, me dá um tempo, eu preciso ir para outro lugar, ficar sozinho para pensar, para eu me refazer por dentro. Então, ele perdoa a mulher, mas o perdoar não é suficiente, né? Precisa algo mais. Né? Então, ele vai e fica longe, muitos anos, etc. Quando ele volta, ele monta uma nova clínica e daí, entre outros casos, aparece, no caso de um escritor que estava sendo muito perseguido pela sua ex-mulher, que estava jogando um monte de processo em cima dele, tomando todo o dinheiro dele. E daí, o romance para e começa a história desse outro sujeito. Por 200 páginas. E só vai voltar para o Kerkoven no fim. Né? E você diz, mas por que o cara fez isso? Hã? Muito bem, o que ele está tentando é mostrar para você, além da personalidade empírica do personagem Joseph Kerkoven, a sua personalidade intelectual cognitiva. Então ele já sai do centro da cena, né? E é mostrado para ele aquilo que ele está vendo, com total devoção e total esquecimento de si. Entendeu? Agora, não há coisa mais difícil na literatura do que você representar um grande espírito. Você representar um bandido, um mentiroso, um safado, bom, isso aí, né? Qualquer Luiz Fernando Veríssimo faz. Né? Mas peraí, mas ele quer mostrar um grande espírito, um homem de gênio e quase um santo, que é o Joseph Kerkoven. Como é que ele usa esse expediente? Quanta gente não leu esse livro e não entendeu esse pedaço? Achou até, que coisa esquisita, para tudo, mas ali é que está aparecendo a verdadeira personalidade do personagem. Onde, vamos dizer, ele, por assim dizer, ele já se superou. Ele não é mais problema para ele mesmo. Né? Ele era no começo do livro. Ele era um problema para si. Mas ele venceu aquilo. Né? Então agora, o que aparece dentro dele não é o problema dele mais, é a vida inteira do outro. Né? E é assim por diante, é assim. A gente pode ler, todos os grandes livros da humanidade são assim. Eles dizem mais do que eles dizem. Ou seja, você tem que interpretá-los como símbolos poéticos, mesmo as grandes obras de filosofia, meus filhos. Né? Sobretudo aquelas onde houve um esforço formal mais caprichado, como é o caso das Sumas. Né? Então, você não vai chegar a isso sem uma grande experiência da leitura de obras literárias e sem um certo conhecimento dos princípios do simbolismo. Não é isso? O melhor expositor do princípio do simbolismo é o próprio René Guénon.
Não conheço outro. O livro dele, Símbolos da Ciência Sagrada, é um negócio absolutamente insuperável. E, no entanto, presta atenção, porque o René Guénon está com treta. Eu já vou dizer qual é a treta. São precisamente estes fundamentos cognitivos os que a arte sacra genuína ilustra e torna acessíveis à imaginação das multidões, aplanando o caminho de uma posterior compreensão intelectual. Ou seja, tem que partir da compreensão estética. A compreensão estética impregna em você o símbolo, e o símbolo, como diz Suzanne Langer, gera intelecções. E aí a articulação dessas intelecções, por sua vez, forma um novo objeto de contemplação, que por sua vez tem o seu próprio sentido simbólico. Né? Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma maravilha. Né? Isso aqui é melhor que sexo. Né? Quer dizer, o que você prefere? Está aqui a mulher pelada, ou você prefere isso ou prefere ter aquela contemplação? Não, mulher está cheia no mundo, mas isso aqui é um tesouro. Né? Esses princípios, como não se referem exclusivamente às matérias de fé da religião cristã, são substancialmente os mesmos que aparecem na arte sacra de todas as grandes religiões. Ora, o testemunho disso está no livro do Whittle Perry, que chama A Treasury of Traditional Wisdom, que é uma coletânea de textos das várias religiões, mostrando as convergências que estão nos próprios textos doutrinais, quando lidos neste sentido. Não como lido apenas como expressão de dogma, né? Que essa temível arma intelectual fosse perdida durante séculos e só voltasse pelas mãos de pessoas alheias ao meio cristão é uma das grandes ironias da história. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade providencial que os cristãos não têm o direito de desprezar. Ou seja, existe um ditado árabe que eu gosto muito de repetir. Não pergunte quem eu sou, mas recebe o que eu te dou. Quer dizer, vamos dizer, se a verdade vem parar nas suas mãos, através de um bandido, um delinquente, de um mentiroso, do próprio Satanás, você não tem o direito de rejeitar dizendo que foi o Satanás que deu. Se o Satanás diz que 2 mais 2 é 4, você vai dizer, não, são 5, porque você não presta. Isso aí não funciona, tá vendo? Agora, por outro lado, o fato é que todo este tesouro intelectual, espiritual do simbolismo, que estava perdido, vamos dizer, pelo clero e pela intelectualidade católica, cristã, protestante moderna, depois veio esse cidadão chamado Jean Borella e mostrou que estava tudo lá. Quer dizer, foram vocês que esqueceram, mas isso não estava faltante na religião cristã. Estava tudo lá, vocês aqui não estão vendo. Tá certo? Então, não é que o René Guénon, trouxe, vou trazer aqui um mistério do Oriente que é desconhecido para vocês. Às vezes eles dão a impressão que estão fazendo isso. Mas é mentira. Está tudo no cristianismo. Né? E Guénon chega a dizer que o esoterismo, o sentido esotérico profundo do cristianismo está totalmente perdido. Que a igreja não tem isso, que a igreja é somente um exoterismo, quer dizer, uma religião externa, uma espécie de ordem social. E que o verdadeiro sentido esotérico do cristianismo só pode ser encontrado em sociedades esotéricas, etc. Que muito mais nada vai terminar nas taricas sufis, nas organizações sufis. Essa parte é mentira. É mentira e ele sabe que é. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado.
Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.